Oi, turma! Enfim, vamos ao nosso estudo do período composto. Vamos ver o que lembramos. Nossa intenção hoje é retomar algo que vocês já estudaram antes, já vimos isso ano passado, então vamos a ele. Período composto. O que ele é mesmo? Será que vocês lembram? Vamos ver? Só para lembrar nossas últimas aulas, vamos à definição de período. Então, o que é um período? É uma frase em que você tem uma ou mais orações. Ou seja, todo período, obrigatoriamente, é uma frase verbal, tá ok? Então, isso é importante lembrar. Se nós tivermos apenas uma oração nessa frase, trata-se, portanto, de um período simples. Não é o que nos interessa. O que nos interessa agora é o período composto, quando nós temos uma ou mais orações. Tá bom? Nós temos 3 tipos de período composto. Eu posso ter esse período composto por coordenação, vamos estudar agora, por subordinação, veremos também, e o misto, que ficará um pouco mais para tarde, tá? Então, vamos ao período composto por coordenação. Período composto por coordenação é aquele que unirá orações coordenadas. Ah, professora Débora, grande coisa que vai unir orações coordenadas? O que são orações coordenadas? Orações coordenadas são aquelas que têm sentido completo. Então, é quando nós dizemos que elas são independentes sintaticamente, tá? Ou seja, serão ligadas ou por uma conjunção que leva ao mesmo nome, conjunção coordenativa, ou ela será ligada através apenas de uma única vírgula, tá? Para lembrar bem, coloquei um exemplo aqui para vocês. Vamos a ele. O aluno acordou atrasado e não entrou na aula. Para ter certeza que essas 2 orações são completamente independentes, eu separei aqui embaixo, vejam. O aluno acordou atrasado. Ponto. Lembra, o ponto final indica o fim de uma frase, portanto, o fim de um período. Ó. Coloquei aqui, tem sentido completo? Tem. Olha lá, nosso aluno acordando atrasado ali do lado. Ele acordou atrasado. Tem um sentido completo. O aluno não entrou na aula. Também tem sentido completo. Então, quando isso ocorre, nós estamos diante de um período composto por coordenação. Nesse caso aqui de cima, o que nós temos? Elas foram unidas através de uma conjunção, ok? Vamos verificar um pouco melhor isso. Vamos ver a classificação dessas orações? Agora a coisa começa a ficar legal. Agora começa a ficar mais divertido. Nós temos aí 2 grupos de orações coordenadas. As assindéticas, que são aquelas que não possuem conjunções. Então, toda vez que você tiver orações unidas sem conjunção, são as assindéticas. Dentro de um período composto por coordenação, em geral, tá? Não é que seja uma regra fixa, mas em geral, a primeira oração é a assindética. Ela quase nunca tem conjunção, tá? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Minha professora saiu do chat. Continuei atento. Ela não voltou. Então, nesse caso, eu coloquei, vejam, 3 orações dentro desse período. Como é que eu sei que são 3? Lembra, oração obrigatoriamente tem que ter verbo? Aqui, ó. Saiu, continuei e voltou. Opa, 3 verbos, 3 orações. A vírgula também, olha, vai nos ajudar a saber onde termina uma e inicia a outra, certo? Verifiquem, não há conjunção, então são 3 assindéticas, ok? Na de baixo, já eu coloquei conjunção, então são as orações coordenadas assindéticas. Ou, perdão, são as sindéticas. Então, sindéticas são aquelas que têm conjunção, tá? São ligadas através de uma conjunção coordenativa. Minha professora saiu do chat e continuei atento, contudo, ela não voltou. Vejam, nesse caso, só a primeira oração não tem conjunção, ó. As outras, eu introduzi uma conjunção aqui. Então, aqui nesse caso, são as chamadas sindéticas, tá? Para lembrar a definição que eu falei agora há pouco na outra tela, minha professora saiu do chat. Olha, ela tem sentido completo, ou ainda é independente sintaticamente, significa dizer que eu tenho um verbo
eu tenho um sujeito aqui, vejam, ó, estou com o sujeito aqui, minha professora, que ficou horrível esse S, né? Até meu filho faz melhor. Então, olha só, aqui eu tenho o sujeito, minha professora, tenho o predicado, saiu do chat, e vejam, saiu aqui é um verbo intransitivo, ele não precisa de mais informação. Do chat, que é de onde ela saiu, vai dar uma circunstância de lugar, adjunto adverbial. Opa, então ela é sintaticamente independente, porque tudo que é necessário há dentro dela, ok? Continuando. As sindéticas, que são as que possuem conjunção, são de 5 tipos. Então, vamos estudar agora cada uma delas. Quando ela é coordenada, sindética aditiva. Quando forem duas orações em que a união, a junção das duas, transmite a ideia de adição, ou seja, soma, tá? Então, ela traz uma soma referente à oração anterior. Então, coloquei 3 exemplos para vocês, utilizando conjunções ou locuções conjuntivas diferentes, para vocês verificarem a questão da adição. Eu e meus amigos fizemos um trabalho e entregamos à nossa professora. Então, unimos, adicionamos informações, ok? Continuando agora, oração coordenada sindética adversativa. Adversativa será aquela que a oração sindética vai trazer uma informação em oposição à primeira oração, à oração anterior, ok? Então, nesse caso, ela é chamada de adversativa, vai usar as conjunções adversativas, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, e obrigatoriamente haverá a presença da vírgula. Vejam, eu queria ir ao shopping, mas a quarentena não deixou. Então, são informações opostas. A próxima é a oração coordenada sindética alternativa. Como o nome já indica, ela vai trazer o sentido ou a ideia de alternância. Alternância, ou algumas gramáticas falam em exclusão. Por que isso? Porque ela te dá a possibilidade de uma escolha. E ao fazer a escolha, você automaticamente exclui a anterior, certo? Então vejam só, assista a aula ou jogue videogame. Então vejam, o ou é uma das conjunções mais comuns aqui para as alternativas, tá? Na alternativa, na questão pontuação, na questão vírgula, se você utilizar somente em uma das orações como alternativa, é opcional, você usa vírgula se quiser. Agora, se você optar por transformar as duas orações em alternativa, você obrigatoriamente tem que usar vírgula. Ora você gosta de mim, ora não gosta. Ok? Conclusiva, oração coordenada sindética conclusiva. O nome já diz, eu vou concluir, eu fecharei um assunto, certo? Então, vamos transmitir a ideia de conclusão, de um fechamento. Vejam aqui, estamos em quarentena, portanto, não nos veremos este mês. Então, aqui eu estou concluindo o assunto, concluindo estarmos em quarentena, dizendo que não nos veremos. Obrigatoriamente serão pontuadas, haverá vírgula entre as duas, tá? Essa, então, é a conclusiva. A próxima e a última das coordenadas, olha que tranquilo, são só 5, é a coordenada sindética explicativa. Então, ela trará uma explicação relacionada ao conteúdo dito na oração anterior, ó. Vou almoçar agora, pois estou com muita fome. Saia da aula no horário, porque estarei esperando em casa. Então, ela traz uma explicação. Também, obrigatoriamente, vem com o uso da vírgula. Fechamos, portanto, as orações coordenadas aqui. Agora vamos ao grupo maior, ao grupo das subordinadas. Nesse vídeo não estarão todas. Nesse vídeo vou abordar somente 2 grupos. Então vamos a elas. O período composto por subordinação é o oposto do período composto por coordenação.
Então, no de coordenação, as orações são sintaticamente independentes uma da outra. Aqui não. Aqui elas serão dependentes. Ou seja, a oração subordinada, ela agirá como um elemento dentro da função sintática, tá? Ela vai agir como um item da função sintática referente à oração principal. Então, ela pode ser um objeto, um sujeito, um adjunto adverbial. Então, aqui nós teremos 3 grupos: as substantivas, as adverbiais e as adjetivas. Veremos agora somente as substantivas e as adverbiais, tá? As adjetivas ficarão para um outro momento, para um outro vídeo. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, com uma tirinha da Mafalda, em que aparecem algumas orações subordinadas. Vejam, para que você acha que estamos neste mundo, Suzanita? Para dizer a verdade, eu não sei. Só lembro que a cegonha me trouxe, decolou de Orly às 17h22, hora de Paris. É claro, depois fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa e finalmente ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Bem, nessa tirinha da Suzanita com a Mafalda, né, no diálogo das duas amigas, nós observamos aqui, por exemplo, olha, a presença de uma conjunção, um que, olha, você acha que estamos... Para que você acha que estamos neste mundo, Suzanita? Então, aqui, a oração iniciada pela conjunção que vai completar o sentido do verbo achar, que é um verbo transitivo direto. Ou seja, então a oração, uma depende da outra, não há um sentido completo, tá? Ela vai completar, ela vai agir como um objeto direto. Mas vamos ver isso melhor através das classificações a seguir. Então, primeiro vamos ver o grupo das subordinadas substantivas. Como o nome já indica, as subordinadas substantivas agirão como se fosse um substantivo, tá? Em que itens da análise sintática a gente tem um substantivo aparecendo? Dentro do sujeito, dentro dos objetos, tanto direto quanto indireto, dentro do complemento nominal, o sujeito aparece, dentro do predicativo, né, ou um predicado nominal, dentro de um aposto e até dentro de um agente da passiva, tá? Portanto, essas são as principais classificações de uma oração subordinada substantiva. Aí é que pega, são muitos nomes, por isso que a gente precisa entender e não ficar decorando o assunto. A gente precisa fazer análise sintática nessas situações da oração principal. Eu vou mostrar para vocês já na próxima página. Vejam aqui. Então, aqui a gente tem os 7 tipos possíveis de oração subordinada substantiva, tá? Na página anterior apareceram 6, eu já explico o porquê. O último tipo aqui, que é a função de agente da passiva, não é muito comum, pelo menos não era muito comum de aparecer nos livros antes, tá? Mas aparece inclusive na apostila de vocês. Então vamos ver uma a uma, tá? Aqui nós temos a subjetiva, ou seja, oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que vai agir como um sujeito da oração principal. Vejam um exemplo. É importante que você esteja na aula hoje. A oração principal é essa aqui, ó. É importante. Quando a gente analisa sintaticamente, você vai olhar lá e vai observar que o é um verbo de ligação. Você observa o que é, né? Que seria a característica, tá aqui, ó, importante, predicativo do sujeito. Opa, o que está faltando nessa oração? É o sujeito que está aqui, que você esteja na aula hoje. Então, aqui para todas elas, nós precisamos da análise sintática para entender a função exercida. Vejam a de baixo, que é a objetiva direta, ou seja, agirá como um objeto direto. Olha a oração principal. Eu não sabia. Eu tenho o eu, logo de cara, ó, sem nem ver o verbo, eu já sei que aqui eu tenho um sujeito. Opa, então não vai ser subjetiva. Eu tenho o sabia, que é o verbo, certo? Tem um não aqui, um advérbio.
de negação, né? Um adjunto adverbial, e eu vou classificar o saber. Quem sabe, sabe algo. Portanto, verbo transitivo direto. Ficou tudo torto aqui. Que horror, professora. Mas o que funcionou aqui é observar que falta um complemento para esse verbo. O que eu não sabia? O que eu não sabia será respondido pela oração. Portanto, é uma oração objetiva direta, que você estava na aula hoje. O mesmo ocorrerá com as demais. Vejam, eu preciso. Olha só, eu é o sujeito, quem precisa de algo, então você tem que fazer o raciocínio que te leva à atenção de que aqui trata-se de um verbo transitivo indireto, portanto, ela é uma oração objetiva indireta. Percebam que aqui a gente tem o quê? A preposição de, ligando o objeto ao verbo. A seguir, outra que também tem preposição, vejam, a completiva nominal, porque ela funcionará como um complemento nominal. Ó, eu, sujeito, tenho, verbo transitivo direto, quem tem algo. Tem o quê? Esperança é o objeto direto. Então, aqui, aparentemente está completa, só que a palavra esperança pede mais uma informação, que será o complemento nominal, completa um nome. A seguir, nós temos uma predicativa, que vai funcionar como um predicativo do sujeito, que é o que aparece lá no predicado nominal, lembram? Nós vimos isso na última aula. Então, aqui eu tenho verbo de ligação, melhor, o melhor é o sujeito, faltou o quê? Faltou um predicativo do sujeito. Então, essa aqui é fácil de observar. Cuidado para não confundi-la com a subjetiva, porque a subjetiva também pode ter um verbo de ligação. Qual vai ser a diferença? Aqui começa com o verbo de ligação. Aqui não. Aqui eu tenho o sujeito antes. Então, percebam que tem umas dicas que nos auxiliam. A positiva é a mais fácil de identificar. Ela vai funcionar como um aposto. E tem a dica dos 2 pontos que vai aparecer. É lógico que não dá para achar que tudo que tem 2 pontos é uma oração apositiva. Por isso que é bom sempre fazer análise sintática. Verbo quero. Quem quero? Eu, sujeito oculto. Então, o que eu quero? Uma coisa, que é o objeto. Então, aqui, você observa que está completa, aparentemente, essa oração. O aposto vai fazer o quê? O aposto traz uma informação a mais, traz uma explicação extra sobre o termo coisa, ok? E, por fim, aqui tem a função de agente da passiva. Lembram? Vai agir como um agente da passiva. O que o agente da passiva faz? Ele traz uma informação sobre quem está praticando a ação na voz passiva. Ó, as anotações foram feitas. Poxa, foram feitas, alguém fez, mas não é o sujeito as anotações quem fez. Quem pratica a ação na voz passiva é o agente da passiva, que dica sempre começa com a preposição por. Então, aqui ela está agindo por quem estivesse na aula hoje, age como se fosse um agente da passiva. Portanto, a oração tem essa função. E agora, as subordinadas adverbiais. Elas que são o terror de todo o aluno quando entra nas orações. Por que é o terror de todo aluno? Porque são muitas, né? E aí todo mundo fica desesperado. Meu Deus, o que eu faço? São muitas orações, são 9 tipos. O que será de mim com tantas orações? Lembre-se o seguinte: as orações subordinadas adverbiais, diferente das substantivas, você não precisa ficar fazendo análise sintática da oração principal, porque ela já vai estar aparentemente completa. São orações que agirão como um adjunto adverbial da oração principal. Então, ela tem muitas classificações, porque os adjuntos adverbiais são muitos, né? Você tem de causa, de consequência, de finalidade, de tempo, de modo, e por aí vai. Então, nós temos aí as 9 por conta disso. Então, coloquei aqui para vocês as 9 com um exemplo para cada. Então, vejam, causal, expressa causa. Já que acordei atrasada, hoje eu não entrarei na aula.
Então, vejam, aqui, diferente lá das substantivas, em que a gente só vai ter a conjunção, um tipo de conjunção, melhor, dois, né? A gente vai ter o que e o se, que são as mais utilizadas, são as conjunções integrantes. Aqui não. Aqui a gente tem as conjunções subordinativas, que vimos em uma aula anterior, e ela vai nos auxiliar. Outro detalhe, a oração subordinada adverbial pode vir antes da oração principal, como eu coloquei nesse primeiro exemplo. Então, aqui você vai ter que observar, ela traz a relação de causa da oração principal, tá? Por que eu não entrarei na aula? Porque acordei atrasada, já que acordei atrasada. A consecutiva vai trazer a informação de consequência. A saudade é tanta que correrei pelo corredor para abraçá-los. É a consequência do tamanho da saudade. Afinal, tem o sentido de finalidade. Ele esperou, para que ele esperou? A fim de que ele esperou? Para que não entrasse sozinho na aula. A temporal vai indicar o tempo em que ocorre algo informado na oração principal. Quando a quarentena acabar, comemoraremos muito. Então, é o tempo, é quando isso ocorrerá. A condicional é uma causa para que a principal ocorra. Caso precise de ajuda, envie uma mensagem. Se precisar de ajuda, envie uma mensagem. A concessiva. Concessiva dá a ideia de concessão. O que é essa concessão? Fazer uma concessão seria abrir mão de algo, tá? Para uma situação em que aparentemente talvez você não queira. Daí ela tem uma coincidência, ela assemelha-se lá com a adversativa, com a situação de oposição. Ó, mesmo que você não queira, haverá prova. É uma concessão. Eu sei que vocês não querem, mesmo assim haverá, tá? Comparativa. Ah, que fácil. Vai comparar dois elementos. Na comparativa, às vezes, como eu coloquei nesse exemplo aqui, o verbo da segunda oração não aparece, porque não há necessidade, né? Ele fica como se estivesse oculto, ó. Ele dormiu como um anjo. Ele dormiu como um anjo, dorme, né? Então fica oculto o verbo. A conformativa vai dar a ideia de conformidade. Conforme orientado, ó, é melhor você fazer os exercícios conforme orientado, como orientado. Então, percebam também que às vezes as mesmas conjunções vão aparecer. Então, a gente precisa sempre prestar atenção e analisar, ver o sentido expresso ali. E a proporcional, da ideia de proporcionalidade, à medida que eu estudava, compreendi o assunto. Como assim proporcionalidade? Da ideia como se fosse uma quantidade, um aumento, tá? À medida que, a proporção que eu estudo, compreendo o assunto, ok? Bem, para ajudar vocês, caso alguém tenha esquecido as conjunções, duvido que isso tenha acontecido, eu coloquei aqui duas tabelas com as conjunções para que vocês consigam aí relembrar em algum momento que haja necessidade, tá bom? Na próxima aula gravada falarei um pouco mais a respeito de como diferenciar uma oração da outra, tá? Para aquelas que usam as mesmas conjunções, ok? Então, estudem aí e até a nossa próxima aula.